Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o que as leituras dizem de nós quando falamos sobre elas. O convidado desta semana é Nuno Artur Silva, que iniciou as suas múltiplas atividades culturais no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, onde fez parte de um grupo de teatro anarquista. Já depois de ter sido professor do ensino básico e secundário, começou a aventurar-se nos textos de humor para televisão e foi descoberto por Hermano José, para quem escreveu guiões e piadas durante muitos anos. Em 1993 fundou as Produções Fictícias, onde ajudou a criar um novo paradigma do humor em Portugal, materializado em dezenas de projetos como o Contra-Informação e o Inimigo Público. Em 2010 fundou um canal de cabo, o Canal Q, e mais tarde foi administrador da RTP. Durante 2 anos e meio foi secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média no governo de António Costa. Atualmente conversa todas as semanas com protagonistas do mundo da cultura e das ideias em A Escuta do Mundo, um programa da rádio TSF. Em paralelo com todas estas ocupações, foi sempre escrevendo, sobretudo para teatro, mas também para banda desenhada, em colaboração com os ilustradores António Jorge Gonçalves e João Fazenda. Curiosamente, a sua primeira obra, Onde o Olhar, de 1986, foi um livro de poesia, e a sua mais recente também é Erros Meus, Poesia Incompleta, 1985-2025, uma coleção de versos por prosas dispersas, publicada na coleção Plural da Imprensa Nacional. Obrigada, Nuno Artur, por teres aceitado o nosso convite. Obrigado pelo vosso convite, é um prazer estar aqui. Nós costumamos dizer que a ideia deste programa não é necessariamente trazer o livro da vida, é trazer livros que causaram algum tipo de impacto. Mas no teu caso era inevitável trazeres o livro. Podíamos ter apostado desta vez. Sim, desta vez acho que acertaríamos. E era quase inevitável trazeres O Que Diz Mulher. Sim, é inevitável, porque de facto houve livros na minha vida que de facto fizeram aquela epifania em que a partir dali eu senti que mudou qualquer coisa. E há vários que eu posso referir como tendo acontecido isso, mas nenhum o faz de maneira tão evidente na minha vida como foi O Que Diz Mulher, que foi um livro que eu li quando teria aí 17 anos, por aí, pouco depois dele ter saído. É um livro de 77? É um livro de 77, sim, e portanto eu estaria no fim do Liceu do Pedro Nunes, estaria nos últimos anos do Pedro Nunes, e eu lembro-me perfeitamente sim, a fase em que eu estava um bocadinho à procura e o país estava muito politizado e eu fazia parte daqueles que era do contra, digamos, e que não alinhava por nenhuma área política, mas tinha ali uma espécie de vago anarquismo e andava pelas águas do surrealismo, dos movimentos, enfim, libertários, essas coisas todas. E de repente deparas de uma maneira um pouco idealista e vaga. Sim. E há um colega meu mais velho do Pedro Nunes, por acaso, curiosamente, ele era um guitarrista de uma banda que era a Go Girl Blues Band, uma banda da altura, o João Esteves. E o João disse-me: olha, és capaz de achar piada este livro, lê. E eu era sócio do Círculo dos Leitores. E o livro estava disponível no Círculo e eu encomendei. E era uma bela capa de um rapaz com flores e pássaros na cabeça. E lembro-me que comecei a ler o livro e aquilo de facto era estranho. E a primeira impressão foi: o que é isto? Pá, 2 tipos com nomes de automóveis, Austin e Mr. Deluxe, a falarem sobre um relatório que um tal Mulero escreveu sobre um rapaz. E portanto aquilo de início andei ali. Mas a verdade é que, ultrapassada essa primeira dificuldade, a insistência compensou, porque eu começo a mergulhar naquilo. E é uma novela que se lê não é muito grande, em meia dúzia de horas, eu acho que página, no fim de semana, até, se for de seguida, até acho que num dia inteiro se lê. E eu fui mergulhando naquilo tudo e fiquei fascinado pelas possibilidades da linguagem. Ou seja, de facto, com a língua nós podemos fazer isto é narrar, descrever, passar do poético ao cómico, ter onomatopeias misturadas com um lirismo incrível e ao mesmo tempo tudo aquilo nos dar um fresco sobre a vida de um rapaz
que terá vivido em Lisboa, terá passado a infância na Lisboa dos anos 40, num bairro popular, e houve ali outra identificação que eu percebi, aquele rapaz teria a idade do meu pai, e aquelas histórias ecoavam. Era a Lisboa do teu pai Era também. a Lisboa do meu pai, e portanto começou a fazer match, a acender luzes em várias coisas que estavam marcadas na minha memória. E essas coisas eram a banda desenhada, o cinema, os bairros populares, as histórias do meu pai, mas sobretudo aquilo na badana tinha várias frases de pessoas a elogiarem o livro. E uma delas era do Eugênio de Andrade, que dizia: este livro é uma alegria. E aquilo era a síntese perfeita, porque era, independentemente do livro ser muito diversificado, ter muitos tons, tem momentos tristes, tem tudo. A euforia da linguagem era o centro daquilo. Havia ali uma alegria expressiva, que eu acho que o Eugênio de Andrade, que aliás era mestre do Diniz, o Diniz tinha uma relação, digamos, de discípulo quase com o Eugênio de Andrade, e ele acertou na murcha, eu acho, Eugênio, que aquele livro é uma alegria. E de facto aquilo marcou a minha vida, porque aquilo aos 17, quando eu li, eu pensei, eu quero fazer isto. É por aqui acho que é por aqui que eu tenho que fazer qualquer coisa. E a possibilidade expressiva da linguagem, e de uma linguagem que era ao mesmo tempo, não era afetada por escolas, por correntes, por qualquer forma estilística mais espartilhada. Não, aquilo era a liberdade. A verdade é que o livro teve um grande impacto na literatura portuguesa, não só nos leitores, na crítica, nos outros escritores, não é? Foi um dos primeiros best-sellers do pós-25 de Abril. Teve um grande impacto. E era qualquer coisa de radicalmente novo também. Era. E é engraçado porque hoje em dia alguns críticos consideram-no um livro menor, no sentido em que, não sei, eles lá saberão, mas é aquela ideia de, não é a grande literatura. Eu lembro-me sempre da frase do William Saroyan, que aliás o Diniz Machado gostava muito. O Saroyan tinha uma frase que dizia: se aquilo que eu faço não é literatura, quem perde é a literatura. Que não é sequer uma frase presunçosa, é uma frase muito simples, muito prática. Eu acho que é isso. E depois o livro foi caindo relativamente no esquecimento. Ou pelo menos foi deslizando-se para as prateleiras mais... Mas tu não deixaste esquecer, não é? Portanto, eu fiquei o livro sempre com aquela ideia de que... entrou mesmo em quem tu és, porque depois, mais tarde, vais voltar a mexer neste texto, vais conhecê-lo, não é? Vais conhecer o Diniz Machado. E quando o conheceste... houve, porque dizem sempre que não devemos conhecer os nossos ídolos, não é? Porque há ali um perigo real. Aconteceu-te isso? Ou felizmente não... Eu fiquei com a ideia, porque eu depois fui fazendo a minha vida e percebi que a minha vida ia ser feita à volta das palavras. E esta coisa que eu costumo dizer, o meu trabalho, eu percebi que eu não seria um escritor no sentido de um escritor da literatura, mas um escritor que escrevia para... Eu percebi isso, e, portanto, escrever para banda desenhada, escrever para teatro, escrever para televisão. E, portanto, eu sempre me senti um tipo a escrever para colaborar com outros. Sempre senti essa ideia da escrita ser sempre incompleta em relação a qualquer outro artista que se vem juntar. E sempre olhei para o Moler com aquela ideia, eu preciso fazer qualquer coisa aqui relacionado com isto estimula-me. E sentiste que havia o potencial teatral, porque são falas, não é? O livro é feito de falas. Eu senti isso. Sentiste que podia passar para o palco? Sim, logo a primeira coisa, e o primeiro encontro com o Diniz foi porque eu estava a programar as atividades de uma livraria, que era a São Bento 34, na Rua de São Bento, e aí eu pela primeira vez fiz uma experiência que foi desafiar o António Feio e o Zé Pedro Gomes a lerem extratos do que diz Moler e convidei o Diniz. Mas ainda não estavas a pensar na adaptação teatral. Não. Na tua ideia era só uma leitura... Era daquelas coisas como se o nosso cérebro tivesse... Uma intuição, não é? Umas voltas à frente. Já ia lá à frente. Já sabia onde é que... E de facto eles fizeram a leitura e aquilo correu muito bem e eu conheci o Diniz, e o Diniz é a pessoa mais desconcertante do mundo, no sentido em que não corresponde de todo ao estereótipo do escritor. Não existe bem o estereótipo do escritor, há muitos, mas a verdade é que o Diniz era tudo menos o que
o que poderia ser, não me parecia nada empenhado sequer em nada, para dizer a verdade. A não ser talvez no Sporting. Sim. Já não é mau. Há uma história, não é? Que numa Sim, estreia teatral exato. ninguém não encontrava, ele tinha voltado para o hotel para ver o jogo do Sporting. Exato. Eu adoro essa história. É verdade. Bom, pronto, depois o que é que acontece? Passam-se uns anos e o António Feio um dia liga-me e diz-me: olha, vai ver a Lisboa 94. E eu acho que nós devíamos apresentar um projeto. Eles estão a abrir o concurso de ideias. Não tens assim nenhuma ideia para apresentarmos um projeto à Lisboa 94? E eu disse-lhe logo de caras: olha, adaptarmos o que diz Molero para teatro, contigo e com o Zé Pedro e com o António Jorge a fazer os cenários. Porque juntava as pessoas com quem eu trabalhava. Eu estava a trabalhar com o António e com o Zé Pedro em televisão, fazer sketches para eles, escrever. Estava a fazer banda desenhada. Estava a fazer banda desenhada com o António Jorge e pensei que aquilo... E lá fizemos a proposta e a proposta foi aprovada. Eu pedi autorização ao Diniz e o Diniz disse-me: bom, vejam lá, porque isto já foi tentado no passado. E o Fonseca Costa tentou levar para o cinema, o Fernando Lopes tentou levar para o cinema, o La Féria tentou levar para o teatro, mas depois aquilo ninguém não avançava, porque aquilo se calhar é difícil. E eu disse ao Diniz: deixe-nos tentar, porque eu acho que aqui o desafio não é, a gente não vai tentar ilustrar o que está ali, o que a gente vai pôr no centro é as palavras. Façam lá o que têm, façam o que quiserem. Mas ele estava-me preocupado: já se isto é prejudicial para vocês. Para você, Ele não queria saber. Não se magoem. No dia da estreia, felizmente não havia jogo do Sporting. Ele foi ver. E mesmo à entrada ele disse: olha, vejam lá, espero sinceramente que isto corra bem para vocês. A preocupação dele era mais nossa. E ele gostou imenso. E ficou muito feliz. E para nossa surpresa, aquilo não só ficou... é daqueles trabalhos em que tudo bate certo. Os timing é que às vezes nós podemos estar com as pessoas certas, mas não no momento certo. E ali, a equipa que se reuniu, uma pequena equipa, o António Feio, José Pedro Gomes, o António Jorge Gonçalves, eu, o Nuno Rebelo na música, que na altura tinha saído dos Moleiro e tinha acabado, o projeto estava freelance, e uma produtora ótima chamada Conceição Cabrita, fizemos na sala estúdio do Teatro Nacional. E foi uma coisa experimental, em que eu acho que foi o momento em que o próprio António Jorge Gonçalves percebeu que os desenhos dele poderiam ganhar vida ao vivo. E foi ali que eu acho que ele também abriu o caminho do desenho digital em tempo real. Foi a primeira. E na verdade eu acho que ali, enfim, o grande mérito deles é o António teve a inteligência e a humildade de dar o palco ao Zé Pedro Gomes, que faz o papel da vida dele. E o Jorge faz uma espécie de banda desenhada ao vivo. E aquilo, para nossa surpresa... Aqueles acasos quase felizes, não é? Uma coisa cósmica. E depois somos convidados pelo Ricardo Paes para ir fazer ao Porto, e é nessa célebre ida ao Porto que levamos o Diniz, e a dada altura o Diniz desaparece na estreia e tinha ido para o quarto hotel ver o Sporting. E depois a peça ainda ganha uma vida suplementar inesperada, quando depois a UAU, Paulo Dias, o produtor da UAU, nos propõe fazer aquilo no Vilaré, onde ficou meses. E, portanto, é um daqueles casos de uma peça que tem uma vida, digamos, experimental no início e depois se transforma numa coisa comercial. Ganha vida própria. E portanto, é por causa deste livro. E pronto, eu fiquei muito feliz por ter, retribuído ao Diniz. Sim. Exato. E tu, a alegria de ter... Continuas a reler o livro de vez em quando? Assim, eu quando era professor de português, eu dava isto aos meus alunos sempre, porque acho que isto era... No cima, o lado lúdico, a cena da pancadaria com os americanos, por exemplo. E mostra o que se pode fazer com a linguagem, a plasticina total, que se dá para fazer tudo. E usava isto muito nas aulas e ainda hoje o ofereço regularmente, porque me parece que... E nós andamos a precisar de alegria, não é? Sim. Nestes tempos. Exato. Mas esta alegria, que é a alegria de facto, como é que uma coisa tão simples, que é 200 páginas de palavras... abrem tantas portas, não é? Eu acho que esse é um belo exemplo. E cada vez mais ainda milito nisso, porque lá está, agora estamos na fase em que o livro está já a deslizar outra vez para as prateleiras mais recônditas, não é? Eu acho Pode ser que novas gerações também o redescubram, quase de certeza. Devia ser um livro recomendado nas escolas, sinceramente. Não percebo porque é que não é. E de Molero vamos passar para... Morel. Exato, olha, não tinha... Molero para Morel. E depois é aqui quase um anagrama. É verdade. Trouxeste a invenção de Morel. A invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Sim. Exatamente.
que tem aqui uma bela edição da Antígona com uma capa a partir de um quadro do Magritte, e que foi um livro que eu cheguei pelo lado de Borges, porque eu comecei a ler Borges e fiquei fascinado pelo Borges. Lá está, outro escritor que é muito difícil de começar a ler, porque aquilo é muito intrincado, muito... Mas quando entras... Mas quando se entra já não sai, como aos labirintos do Borges. Ele fez de propósito. Ele fez, porque de facto começamos a entrar e aquilo são citações de citações, referências, e depois começamos a perceber que se calhar umas são verdadeiras e outras não. E entramos naquele jogo e depois quando queremos sair já não... O infinito, da imortalidade, etc. E uma vez mais o jogo, não é? A brincadeira, o jogo... Eu entrei pelo Borges. A potencialidade da linguagem, não é? Também. E há outra coisa que eu gosto muito no Borges, que é, ele escreveu contos, poemas, ensaios, contos, às vezes a fronteira entre o ensaio e o conto. E eram coisas pequenas, exatamente, não é aquela coisa muito... Nunca escreveu um romance, não é? Não precisas dizer com muitas palavras o que podes dizer com poucas. Eu sempre gostei muito disso. Curiosamente, eu entrei no Borges por uma referência lateral, porque o Borges era citado num dos livros da minha adolescência, que era o Despertados Mágicos, do Jacques Bergier e Louis Pauwels, num tempo em que nós andávamos todos a pensar que talvez a história fosse feita por visitas extraterrestres, coisas assim, mistérios que nunca foram explicados, aquilo que se lê muito na adolescência, e de repente no meio do Despertados Mágicos está o Aleph. É uma coisa estranha, é um conto fabuloso, porque aparece totalmente citado, como é que se diz? Ipsis verbis. Está lá o Aleph, e eu disse, interessante, e foi aí que fui para o Borges. E o Borges leva-me ao Mipeu Caseiras. Até porque o Borges disse deste livro que era, não era uma hipérbole dizer que é perfeito, não é? Exatamente. E não é de facto perfeito. E portanto isto remete-me, é uma história, a invenção de Morel, portanto um náufrago vai parar a uma ilha, nessa ilha ele começa, ele é fugitivo, não se percebe nunca exatamente está condenado à morte, mas não se percebe porquê, sim. E vai parar a esta ilha, e nesta ilha ele começa a ver ao longe pessoas executarem, reunirem-se, e depois começa a aproximar-se com medo para eles não o verem, e depois começa a perceber-se que eles fazem todos os dias à mesma hora a mesma coisa, e depois, agora eu não quero fazer o spoiler completo, mas percebe-se que aquilo não são pessoas, mas são projeções de pessoas, ou seja, é uma espécie de cinema. E isto é de facto uma grande metáfora, e é um enredo brilhante. Abre também de facto muitos significados, mas é de facto como se fosse uma pequena metáfora do que é o cinema e do que é o poder das imagens, e acho fascinante. E o Borges, que escreve o prefácio, tem razão, é perfeito, e lê-se ainda em menos tempo que o moleque. Sim. Portanto é também um dos livros da minha vida, porque mexe muito comigo esta ideia das imagens, e nós só vivermos nas imagens, digamos assim. O livro é da década de 40, mas para além da questão do simulacro, não é? Porque não vamos entrar em detalhes, porque eu acho que é um livro que... Vale a pena pela descoberta também. Pela descoberta, e tem a forma como se resolve. Se estivermos aqui a contar, vamos tirar uma parte do prazer da leitura. Mas há mesmo a questão do simulacro, dos avatares, que são questões... Atualiza. Sim. Mas nos anos 40 não havia internet, nem havia nada, mas é como se ele já tivesse antecipado todas estas questões sobre o que é real, o que é que não é, a sobreposição entre a fantasia e a realidade, não é? Muitos se sobrepõem. À luz do nosso tempo, há aqui uma outra... Digamos que o presente atualizou este livro de outra maneira. Já não é a metáfora do cinema, é a metáfora, se calhar, da sociedade das imagens e disso tudo. E, portanto, foi outro livro que me marcou tu lembras-te, muito. vieste através do Borges, mas lembras-te das circunstâncias em que leste o livro? Não me lembro exatamente, mas lembro-me de ter a vontade, ainda não completamente resolvida, de fazer qualquer coisa com ele. Pois, ainda não totalmente resolvida. Não é totalmente o único resolvida. dos três. Eu, no livro que saiu agora, eu tinha já um texto escrito sobre isto, que é, na verdade, um spoiler, mas é um texto sobre o Morel, e eu acho que há aqui de facto um potencial grande para fazer qualquer coisa a partir daqui. Por acaso, uma coisa que eu não tenho certeza, eu creio que nunca foi adaptado, depois não, para cinema ou para teatro. Não tenho a certeza. Não, pelo menos de maneira... Para cinema acho que sim, mas não foi... Não deu nada, é um muito, filme muito relevante. Não, muito relevante, não. Acho que está aí um projeto. O Alan Resnais.
O Ano Passado e Maria Almada é inspirado, mas não é mesmo inspirado ou é uma ideia parecida? A ideia do livro é um bocado a mesma ideia do filme, mas num contexto diferente. Mas não é inspirado no livro, acho que é ter uma variação da mesma ideia. É um bocadinho, mas ele tinha lido o Bioy Casares. Está aí mais uma ideia de projeto, não é? Achas que podia ser adaptado ao teatro? Acho que podia ser adaptado ao teatro e ao cinema. E ao cinema, sim. Acho que, aliás, ando com essa ideia há anos e anos e anos, mas... Na realidade até dava para fazer um videojogo. E o videojogo, conhecendo o livro, acho que teria muito potencial. Não, eu acho que tem muito potencial e, como tu dizes, agora, à luz do presente, abrem-se aqui umas portas simbólicas e de significado que são maiores até do que eram na altura em que o livro saiu. É um livro que só cresceu com o tempo, não é? Há livros que se apagam, mas esse... E tem uma coisa que de facto é comum a estes escritores, o Casares e o Borges, que há uma elegância na escrita, o estilo é de facto um estilo desse ponto de vista. Nada é supérfluo, nada está a mais, tudo é bastante. Aliás, é um livro muito musical, eu acho, nesse sentido que é formalmente perfeito. E mesmo a questão da invenção de Morel, que é uma máquina, não vamos especificar exatamente o que é que ela faz, mas que de certa forma replica a realidade. Ele é fantástico, mas é racional, ou seja, faz todo o sentido dentro da lógica do livro. E não tem aquelas fissuras, nem aquelas, às vezes, incongruências, inverosimilhanças que às vezes a literatura fantástica tem. Ao mesmo tempo de um grande rigor lógico e de uma grande liberdade formal e de escrita. Completamente, sim. É também um dos livros da minha vida, portanto eu agora podia ficar aqui. Tiveste um blog com Tive um blog com esse nome, exatamente. Sim. É verdade. Não por acaso. Eu confesso que quando vocês me desafiaram, foi logo dos primeiros que me apareceu, mas não sei se inconscientemente, sabendo, não pensei em Mário Silva. A invenção de Morel. Dentro das minhas escolhas faltam aqui várias coisas. E reparas que há uma coisa que é engraçada, que é o que diz Molero é sobre o rapaz, que nunca é nomeado, mas o Molero faz relatórios sobre a vida dele, para os tais dois. Para a mas o organização. protagonista das histórias não é o Molero, é o rapaz. E aí também não é o protagonista, não tem nome também. E esse Morel é uma personagem importante, mas também não é... Se diz alguma coisa sobre mim, não sei. Vamos fazer aqui não vamos psicanálise. Exatamente. Aí precisaríamos de ter um divã, que não é o caso. Vamos passar para a tua terceira escolha, Filémon, uma série de banda desenhada em 16 volumes, de Fred, que tu trazes, não só autografada, como desenhada. O próprio. Com um autógrafo de desenho, não é? Sim, é verdade. Conta lá como é que conseguiste isso. Olha, eu devo dizer que há aqui uma grande falta neste trio de escolhas, que é poesia, não é? É poesia e seria a pessoa. Era inevitável, porque foi das coisas que mais me fez abalar, foi a descoberta de Fernando Pessoa. Mas é tão óbvio agora falar da Pessoa, toda a gente falou da Pessoa, e portanto eu preferi ir pela outra via, que para mim também foi muito... foi importantíssima, que é a banda desenhada. E dentro da banda desenhada também não quis ir para os mais imediatos, que foram Maltese, aqueles que eram os da revista Tintim. Na altura, a revista Tintim portuguesa tinha contratos com a revista Tintim belga e com o piloto. Curiosamente, o Dinis Machado foi diretor por coincidência. O Dinis Machado, está tudo ligado. O Dinis Machado era, juntamente com o Vasco Granja, os editores da revista Tintim. E eu só soube isso depois também, daquelas coisas ligadas, como dizia o outro, isto está tudo ligado. Esse foi na piloto, certo? A revista Tintim portuguesa saía todas as quintas-feiras e era a minha revista regular. Todas as quintas-feiras eu ia à tabacaria buscar o meu exemplar do Tintim, onde via histórias de 2 páginas todas as semanas, com a indicação continua no fim. E fartei-me de ler aí coisas, o meu imaginário aí explode com tudo isso. Corto Maltese, Tintim, Asterix, tantos. Curiosamente, os contratos que eles tinham eram com o Tintim belga, a revista, e com o Pilote, uma revista francesa. O Filémon estava no Pilote, mas por qualquer razão, o Diniz e o Vasco Granja não escolheram o Filémon.
eu comecei a ler o Filémon em francês quando andava no Pedro Nunes e ia ali às livrarias de Campo de Ourique, nomeadamente à Compasso, onde havia livros de banda desenhada francesa que eu espreitava. E o Pilote, eu espreitava muitas revistas e descobri isto, que é um universo fascinante. O que é isto? Isto é a história de um rapaz que anda à procura do A do Oceano Atlântico. O A do Oceano Atlântico é o A que está nos mapas, Oceano Atlântico, e que corresponde, na vida real, a uma ilha com o formato do A. E o livro parte de uma máxima que eu acho que é uma máxima extraordinária para quem é escritor, ficcionista, que o Fred escreveu: numa ilha que não existe, tudo pode existir. E que é um belo, digamos, mote para tudo. Para tudo, para a criação, para tudo. E o que é isto? É de facto uma viagem de um rapaz que conversa com o seu burro. Que fala, não é? Um burro que fala. Claro, lógico. Claro. Claro que sim. E que vai passando por um universo que é ao mesmo tempo de banda desenhada, de teatro, e vai percorrendo uma coisa com uma imaginação extraordinária, uma estrada que levanta porque há um encantador de estradas que toca flauta e a estrada vai subindo e eles vão para o céu. Há, por exemplo, uma coisa que eu e o António Jorge usámos deliberadamente, copiando, mas Citando. que é os crítica aquática, que são os críticos que estão numas cadeiras a ver a peça de teatro, e a peça de teatro é um navio e que tem um palco e eles estão em cadeiras flutuantes. E é tudo assim um universo onírico que é muito, muito, muito sedutor. Nós usámos isso no nosso Felipe Sims quando imaginámos um concerto de música num terreiro do Paço aquático. Sim. E copiámos literalmente a ideia do Filémon. E começa quando ele cai num poço, não é? Ele cai num poço, é quase e o como poço se fosse leva Alice no País mas cruzado também com Gulliver um bocado, não é? Porque ele vai de ilha em ilha, não é? Encontrando figuras através do poço extravagantes, ele vai ao oceano, e depois naufraga e vai parar ao A do Oceano Atlântico, onde quer regressar. Depois... Era um prodígio de imaginação, não é? Sim, é incrível, e é onírico, é poético, e ao mesmo tempo é cómico, porque e lá está, é outra vez o registro mulleriano, é próximo disso. Numa página estamos a rir, noutra página estamos fascinados, porque aquilo é incrivelmente belo ou poético, e ele tem um estilo de desenho também, ao mesmo tempo, tosco, e de facto tem aquele grão. É muito engraçado, é muito personalizado, não é industrial, não é aquela coisa de reprodução industrial, não, é muito artesanal. Sentes essa proximidade com a manualidade do desenho, não é? Com a humanidade do desenho. E mais uma vez, pegando na pergunta que estavam a fazer no início, eu fui convidado para escrever uma peça de teatro sobre banda desenhada. Foi o António Mega Ferreira, precisamente. O António Mega Ferreira viu a peça, ao que diz Moleiro, e telefonou-me e disse: agora quero que faças uma peça para a Expo, para o Festival dos 100 Dias, sobre banda desenhada. E a mim foi como se de repente me abrissem a porta para uma loja de brinquedos. Não, fiquei assim, tipo, uau, isso é incrível. Agora? Claro, uma peça sobre banda desenhada. Tem que ser um musical. E vamos a isso. E então comecei a trabalhar nisso e pensei que seria uma homenagem aos heróis de banda desenhada e que o fio condutor seria o Filémon. Porquê? Porque ele é muito teatral e dá para fazer isto tudo. E então, lembro-me na altura com a produtora, a Gabriela Cerqueira, ligámos, aliás a história é cómica, até posso contar de várias maneiras, porque o António Mega Ferreira disse-me: então vamos convidar uma pessoa para a música, quem é que tu achas? O que é que tu achas do Pedro Brunhosa? Eu disse: ok, ótimo, não conhecia o Pedro tinha acabado de lançar o primeiro álbum, ou o segundo, estava assim... E disse: ok, nunca trabalhei, mas sim, bora lá. Então, e quem é que tu achas para ensinar? Eu disse: eu gostei muito de trabalhar com o António Feio. E ele diz: mas o António agora está ocupado, se cá não dá o António, se cá devíamos ir para qualquer coisa mais internacional. E eu disse: então o Tim Burton. Se é para sonhar, vamos a isso. E eu lembro-me que a Gabriela Cerqueira, que era a produtora, contactou o agente do Tim Burton, que na altura disse que ele estava ocupado e portanto não podia, mas agradeceu muito e não sei o quê.
Mas era à espera naquele momento em que tudo era possível. Tudo era possível. Portanto, não foi o Tim Burton, mas acabaram por ser eles Comediantes, que era um grupo catalão também muito bom. E na altura estava muito forte. Muito forte. E quando eu sugeri o Fred, claro que precisámos de pedir autorização. E então falámos com o Fred. E a maneira simpática de falar com o Fred foi convidá-lo a vir cá passar um fim de semana. Então tive uma bela conversa e um belo almoço de peixe com o Fred e os seus bigodes franceses. E ele foi simpaticíssimo, deu-nos toda a liberdade. E começámos a trabalhar nisso. Só que depois eu comecei a trabalhar com os comediantes, fui várias vezes a Barcelona lá, mas pouco a pouco os comediantes tomaram conta do espetáculo. E, digamos, apropriaram-se. Foi uma apropriação cultural numa coisa séria. Exato. Transformaram aquilo numa coisa dos comediantes. Mais do que ser uma coisa dos comediantes. E da altura disse, desculpem, mas é assim, isto era para ser uma peça minha encenada pelos comediantes. E passou a ser uma peça dos comediantes para a qual eu estou a escrever um texto. Obrigado, mas adeus e até à próxima. E foi assim, tive pena. E portanto a versão que depois saiu não tinha nada a ver, mas permitiu-me depois fazer uma coisa com a editora que tu via, que me deu muito gozo, por desafio do João Paulo Coutrinho, que foi fazer a versão, não era o Director's Cut neste momento, mas o Writer's Cut, que foi feita, e eu desafiei o João Fazenda para fazer uma coisa que nunca tinha feito, que era um guião ilustrado. E então existe uma edição que se chama O Rapaz de Papel, que é uma peça de teatro ilustrada muito bem pelo João Fazenda, com as personagens como estavam no início. E, portanto, o meu encontro com o Filemon também deu em adaptação, ainda que falhada. Sim. Tu tens os 16, são 16 volumes, todos, não é? Tem todos. E é uma das coisas que eu o último saiu já quase no ano da morte dele, não foi? Já não sei, mas é possível. Eu sei que... Só foi traduzido o primeiro volume, não é? Eu consegui convencer a ASA, a Maria José da ASA, disse, isto é tão bom, traduzam isto. E eles traduziram o primeiro, mas curiosamente não vendeu muito, não teve seguimento. Não havia redes sociais, não havia... Ainda não havia biblioteca de bolso para as pessoas poderem ouvir. E portanto não vendeu o suficiente e eles não traduziram mais nenhum. Mas fica a sugestão, porque a edição francesa está disponível, não é? Era uma bela coisa para ser traduzida, porque eu acho que é tão original, nunca houve mais nada assim. Não vejo assim nenhum universo que se aproxime deste. É ao mesmo tempo poético, cómico e é totalmente onírico, e o traço é belíssimo, é muito engraçado e portanto também me dá imensa vontade de reler sempre, várias vezes. Bom, e fica aqui a sugestão para as editoras que nos estão a ouvir. Vamos recordar os livros do Nuno. O que diz Molero, de Dinis Machado, está disponível numa edição da Quetzal, A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares, numa edição da Antígona, com tradução de Miguel Serras Pereira, e Filemon, a série de banda desenhada em 16 volumes, de Fred, publicado, neste caso, na Dargo. E se alguma editora portuguesa nos estiver a ouvir, quem sabe, em breve, com prefácio de Nuno Silva, já nos estamos aqui a atravessar, que o Nuno poderá, de certo, fazer o prefácio e até o lançamento. Completamente, é o que quiser. Da nossa parte, a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A pós-produção deste episódio é da Magda Cruz, a coordenação de podcasts do público é da Milcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Nuno, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado. Foi um prazer. Zé Mário, até para a semana. Até para a semana, Inês.